programa desse domingo está especial. Começamos uma rodada de entrevista com os candidatos a governadores. Saber o que eles pensam para o estado do Acre, o que eles trazem de novidade. E, para iniciar, conversaremos com Jorge Viana. Ele que é candidato do PT, numa chapa petista, puro sangue, como se diz. Então aí, vem aqui mostrar para a sociedade o que fez, o que vai fazer e o que pensa para o estado do Acre. A Santa Casa da Amazônia está sempre em busca das melhores soluções em saúde e qualidade de vida para o acreano. E é pensando nisso que a Santa Casa da Amazônia começa a oferecer os serviços de telemedicina e home care, com capacidade de atendimento em todos os bairros de Rio Branco. Você ainda pode se consultar com um médico através da telemedicina, realizando consultas sem sair de casa, através do agendamento pelo telefone 3223-4608. Santa Casa da Amazônia, com você, hoje e sempre. Há 97 anos, a Santa Casa atendeu a um chamado no coração da Amazônia. E desde então, se faz presente na vida do acreano. Hoje, nosso povo vive a sua hora mais densa. Dias de incerteza frente a uma pandemia. A Santa Casa ampliou suas instalações, criou novos serviços, modernizou seu laboratório e equipou um centro cirúrgico de excelência. E tudo isso é apenas para dizer: você pode contar com a Santa Casa da Amazônia, hoje e sempre. Bom, estamos hoje recebendo o ex-prefeito de Rio Branco, ex-governador do estado, ex-senador da República, Jorge Viana. Prazer muito grande, Jorge, tê-lo aqui conosco, sabe? A política da TV Rio Branco foi para que nós possamos conversar com todos os candidatos a governador do estado. E nós estamos lhe recebendo hoje, é uma satisfação, uma alegria. E vamos iniciar, Jorge, tu que estava aí cuidando da vida, o que tu vai voltar para a política, rapaz? O que está te chamando? É igual assim, né? Esse X da questão também vem de longe, né? Dos nossos embates lá na prefeitura, você tinha o X da questão, mas que bom que você está ainda procurando dar a tua contribuição para a sociedade com um programa trazendo pessoas para discutir temas que são de interesse da população. E no fundo, eu nasci numa casa ali perto do Colégio Acreano. Depois nós mudamos ali no começo dos anos 70 para a Casa da Habitasa, e nós moramos 50 anos numa casa, eu tenho 62. E com 3 anos de idade já teve uma eleição, um candidato lá em casa, que era o meu pai, né? Foi vereador, foi prefeito, ele andava com megafone, que ninguém conhecia muito ele tinha feito o primeiro recenseamento aqui, tinha vindo de Brasileia, e se elegeu de cara vereador, depois foi prefeito, depois foi deputado estadual várias vezes, mais votado, depois deputado federal. Então, lá em casa, nunca ficou sem um envolvimento direto na eleição. Depois depois o Tião. Então, eu não tenho como ficar fora, principalmente em tempos difíceis e desafiadores como esse. Eu acho que o nosso Acre está vivendo uma situação muito crítica, principalmente para as pessoas, né? Está precisando de cuidado, as pessoas estão precisando de cuidado. Acho que o Acre precisa de um choque novo de desenvolvimento para a gente poder prosperar novamente. E o mesmo vale para o Brasil. Está tendo muito conflito político e pouco trabalho. Para o mundo, né, Jorge? Hoje o mundo está numa situação... Depois dessa pandemia, aí vem essa guerra que está afetando o mundo todo. E o Brasil está nessa situação, o Acre, os estados. Eu acho que está num momento crítico do nosso país. Nós vamos chegar agora a 8 bilhões de moradores nessa casa, nesse planeta que Deus nos deu. Eu acho que a gente está cuidando mal dele. Por exemplo, a principal agenda é mudança climática. Está mudando o regime de chuva, de frio, regime de calor. Tem gente morrendo na Europa agora, no verão europeu, o verão europeu agora, gente morrendo. Por quê? Porque a atividade humana está sendo feita de maneira insustentável. Para consumir muito, o homem está destruindo o planeta. Tem que achar um equilíbrio para poder superar isso. E acho que também está se buscando muito assim as diferenças. Aí um quer saber por que o outro gosta disso, gosta daquilo, trabalhando a coisa da ideologia, até de costumes. Isso é muito ruim. A gente tem que pegar o que é que nos une. Nós somos diferentes uns dos outros. Tem que pegar o que nos une sempre.
uma das coisas... Pode ficar à vontade. Uma das coisas é o progresso, né? Uma das coisas é o progresso. Mas o progresso controlado, o progresso com responsabilidade, o progresso com respeito. E nesse momento que nós estamos vivendo do Acre, dessa análise que você está fazendo política, nesse seu retorno para a política, aí você foi buscar um guerreiro, um combatente, Olha, que eu respeito, considero, tenho uma maior admiração por ele, sabe? Está falando do Marcos Alexandre? 5 horas da manhã você encontra ele na rua trabalhando, eu tenho saudade. Você também encontrava quando eu era vereador, muitas vezes acordava cedinho. ele também. acordava cedo para ver se eu estava trabalhando e eu acordava cedo para trabalhar. Olha. Porque, olha, quem não sabe, a turma nova, esse X da questão dele é antigo, mas o Zé Alex foi um dos mais combatentes vereadores, e aí eu reconheço isso, lutou o tempo inteiro, tinha divergências com a gente na prefeitura, a gente era mais novo também, mais imaturo, né? E a gente gastava muita energia confrontando. Mas eu, outro dia, num programa aqui, com o Narciso, que era outro também duro na crítica e na cobrança, naquela época, no caso, você quando eu era prefeito e o Narciso quando eu era governador, mas graças a vocês fazerem a oposição que vocês fizeram, cobrando, eu errava menos. Porque eu reunia a minha equipe, eu agradeci no programa, ainda bem que o Alex naquela época estava no pé da gente e o Narciso também. Porque eu chamava a equipe e dizia, nós não podemos errar, nós não podemos fazer nada errado, senão o Alex, o Narciso, os opositores vão cobrar. E eu acho que isso precisa, isso é parte. Na época lá, a gente exagerava também pelo lado do governo, vocês exageravam na cobrança, eu acho que a gente passava a linha divisória. Mas... A juventude da época, a nossa juventude da época. Mas hoje eu estou muito mais ponderado, mas sigo acreditando que é necessário transparência, é necessário uma imprensa de fato livre, é necessário ter gente que faz oposição. Pô, como é que eu não vou registrar um João Corrêa, um opositor ferrenho, o próprio Calixto? Fizeram oposição dura e nós fizemos bons governos. Vá ser opositor quando tem algum bom governo. É fácil quando tem um governo ruim. Aí é fácil ser oposição. E vocês foram, sem falsa modéstia, opositores de governo bom, porque nós fizemos muitas obras, nós mudamos a vida das pessoas para melhor. Mas, independente de qualquer coisa, se achar o meio termo a gente não é como... Nós somos uma família, tem que conviver melhor. Não é que é. E Jorge, o que foi que tem uma eleição bem tranquila, pelo menos as pesquisas estavam mostrando para o Senado da República. E o Marcos para estadual. O Marcos tranquilo. Eu até conversei com o Marcos umas 2 ou 3 vezes e eu dizia para o Marcos, e aí? Então, vou para estadual. Nesse momento, vou para estadual. Então, e eu até fui indelicado, que você falou do Marcos Alexandre e eu entrei em outros caminhos e não respondi. Mas por que o Marcos Alexandre? O Marcos Alexandre trabalhou comigo 8 anos no governo. Não tem uma obra minha aí que não tem o envolvimento dele, de Volvenar, Gilberto Siqueira e Sérgio Nakamura, sabe? Pessoas que me ajudaram bastante. O Eduardo, tanta gente que eu não posso citar. Mas o Marcos foi nosso prefeito, ele pegou as coisas boas nossas, deixou de lado alguns erros nossos e foi 2 vezes eleito prefeito da capital, estava com a eleição praticamente garantida para estadual, né? Eu posso falar isso com tranquilidade. Eu também estava em primeiro lugar nas pesquisas para o Senado. E exatamente há uma semana, eu estou dando essa entrevista, uma semana depois que eu virei candidato. Mas eu estava incomodado com esse negócio de ser candidato ao Senado. Porque eu ia pedir o voto para a pessoa, pedir o compromisso, e a pessoa pedia explicação para mim. Por que tu não é para o governo? Por que tu vai para o Senado? O Marcos, depois eu sentei com ele há uma semana atrás, ele também estava incomodado. Ele falou, Jorge, o pessoal fala assim... Marcos, tu vai para deputado estadual? Vou votar em ti. O Jorge vai para senador e quem vai cuidar de nós? As pessoas mais pobres, as famílias, falavam isso para ele e para mim. E na sexta-feira passada, há uma semana atrás, estava aí na hora das convenções, quinta para sexta, e as coisas não andaram bem em alguns aspectos. Eu estava lá candidato ao Senado, não tinha candidato a governador. Eu confesso a você na boa, eu li o Salmo 27. Abri minha Bíblia, li o Salmo 27, estava sozinho no meu escritório. Eu falei, por que está dando tanta confusão para mim ser candidato ao Senado? A gente começa a confusão com alguns partidos que a gente queria do lado, apesar de estar unido na federação. Eu li o Salmo 27, fiquei lá um pouco em silêncio, falei, eu acho que não é para mim ir para o... Algo está me dizendo, Deus está... Caminha para o governo. O governo é o que o pessoal quer, o pessoal pede. Ah, mas tem o teu partido, eu sei que eu podia ajudar muito no Senado. É verdade, estava lá tudo certo para mim ir para o Senado.
E eu sei que eu ajudaria o Acre lá, porque um senador pode muito. O Senado é o lugar onde o Acre pode ficar do tamanho de São Paulo. Mas e o povo do Acre, Michel Abrão? Tem gente com placa na rua pedindo comida. As pessoas estão querendo trabalhar. Os serviços públicos estão muito ruins. O Acre andou para trás. O pessoal que ganhou, aqui eu não estou fazendo... Mas, poxa vida, não deu para fazer uma casa para uma família. Pô, ganharam o governo federal, elegeram 3 senadores, direito de ganhar uma eleição, o governador foi eleito, uma casa só. Podia ter feito um hospital, só um, eu estou pedindo um, porque teve da pandemia, essas coisas, mas era improvisação de hospital que já existia, como lá em Cruzeiro do Sul, que a fundação foi eu que... O hospital lá foi na minha época que nós construímos. Aí, nem um ramal, nada. Mas, enfim, o mais triste é muita gente arrumando as coisas, indo embora do Acre para João Pessoa, outros indo para Santa Catarina. Então, esse negócio pesou muito na minha decisão. Eu falei, sabe de uma coisa? Com a minha experiência, com a minha história de vida, com a capacidade aí de, quem sabe, reunir pessoas para trabalhar, porque ninguém faz nada sozinho, será que não está na hora de eu sair para o governo de novo? Será que não é isso que é o meu destino? Aí liguei para o Marcos Alexandre. Ele estava lá no Palheiral, numa reunião. Era à noite, da quinta-feira. Chamei ele lá no escritório, falei, Marcos, não está legal, eu estou meio incomodado. E ele, sabe o que ele disse? Também estou incomodado com esse negócio de ser deputado estadual. Estou falando a verdade. Ao olhar nos meus olhos, você vê que é a verdade. Eu falei, rapaz, vamos conversar sobre isso. Eu estou pensando em sair para o governo, mas eu queria você de vice. Porque aí nós dois, o pessoal não quer um governador, vamos botar 2 logo de uma vez. Aí ele combinamos um pouco, ele falou, vamos botar uma noite no meio. Ele foi falar com a esposa dele, foi para a casa dele, eu fui para a minha. E no outro dia de manhã, sexta-feira, eu já estava candidato a governo, o Marcos estava vice, a Nazaré já estava senadora. Foi assim, se vai dar certo, se a gente ganhar é para trabalhar. Se o povo quiser, se for vontade de Deus, a gente vai trabalhar e ajudar o Acre de novo. O governador do estado ele tem dito, disse na convenção, tem falado aí, que ganha no primeiro turno essa eleição. Eu ganho no primeiro turno, nós vamos ganhar no primeiro turno. Eu faço umas contas políticas. Você conhece política? Eu conheço, eu faço essas Você é um bom analista. Eu digo, é um gozador. Está dizendo aí para. Mas não tem como ninguém ganhar em primeiro turno. Nem você, nem ele, nem nenhum dos outros. Temos candidatos importantes. O senador Petecão foi o grande eleitor da eleição de 2018. A Mara Rocha, que é irmã do Rocha, foi a mais votada deputada, né? Tem outros companheiros que também são candidatos de partidos menores, mas tudo isso numa eleição majoritária pesa, né? Tem o Márcio Pitacchi. Agora o senador Márcio que entrou, que tem sua estrutura, que tem seu nome, né? Eu respeito sempre isso. O senador Márcio Pitacchi sempre fala ele tem você como um grande adversário. E respeito. É verdade, e eu também. Eu só, do Márcio, a única divergência, mas isso aí eu acho que ele ainda vai fazer um caminho de volta, que ele radicalizou muito. Ele fala de radicalismo, mas ele foi muito para um lado de uma direita que fica meio sem pensar direito as coisas. Isso não leva a nada, porque os extremos, amigos, os extremos não funcionam. O mundo não precisa, nós estávamos falando agora, o mundo está assim porque os extremos foram para o poder. Eu acho que o Márcio é uma pessoa inteligente, ele deveria ver que ele está isolado e ele fez todo o movimento e não deu certo. Aí virou candidato por falta de alternativa, porque talvez ele tenha errado nos movimentos, né? Mas, enfim, isso aí a história vai dar. Mas eu respeito, porque é uma pessoa inteligente, é uma pena, eu queria que essa inteligência dele fosse para a gente fazer coisas boas. Mas você sabe que se você for governador desse estado, ele senador da República, Tomara que eu traga ele para o caminho certo, porque ele está no caminho errado. Ele continua trabalhando por esse estado do mesmo jeito. É uma pessoa que ele olha para o estado do Acre também assim, dentro dos olhos da visão dele. Até porque, me desculpa assim interromper, como dizia agora o saudoso Jô Soares, já interrompendo, até porque, poxa vida, ocupar um cargo de senador, como ele ganhou, né? Ele ganhou a minha vaga, é uma oportunidade que a gente tem de trabalhar e se eu, Alex, digo aqui, se eu for eleito governador, e a partir de janeiro eu não vou fazer governo de partido. Não há hipótese. Não me chame para isso. Porque eu tenho que fazer um governo de conciliação, de união, de chamar pessoas competentes, com integridade para trabalhar. Eu não vou distribuir secretaria para partido A, B, C ou D, ou para o deputado A, B, C ou D. Eu respeito muito os partidos, respeito muito os parlamentares. Aliás, vou trabalhar para eles, mas
para ocupar comigo, o time é um time competente, comprometido, com sensibilidade para trabalhar para os nossos partidos crescerem, os parlamentares se reelegerem. Mas é assim que eu faço. E não vou fazer nada do ponto de vista só partidário ou partidário. Por quê? Porque senão uma pessoa só porque tirou uma foto no Facebook, só porque apoiou alguém, não vai participar do governo? Comigo não. Digo para todo mundo, se tem um cargo comissionado que está aí no governo, que está trabalhando, é uma pessoa de uma família honrada, é uma pessoa honrada, íntegra e é competente, eu é que vou chamar essa pessoa para continuar trabalhando comigo, isso não tenho nem dúvida. Porque os melhores eu quero trabalhando pelo Acre. Agora, simples assim. Tem uma questão, Jorge, que, por exemplo, alguns municípios do Acre. Manso Lima é um município que a administração lá hoje é o prefeito do PT, né? Sim. Assis Brasil também é o prefeito do PT. Esses prefeitos, eles já declararam que votariam e acompanhariam o governador do estado, o atual governador do estado, Gladys Cameli. Você, depois que foi candidato, já conversou com eles já mudaram, vão mudar, vão lhe acompanhar, o partido vai tomar alguma posição? Não, eu acho que essas diferenças têm que ser tratadas com calma e no momento certo. E serão tratadas com calma e no momento certo, se depender da minha vontade. Eu só acho que é difícil de entender quando o presidente Lula está caminhando para ser o presidente, está caminhando para ser eleito daqui a menos de 2 meses, presidente da República. Isso é uma possibilidade, as pesquisas mostram. Claro que o outro candidato também, o atual presidente também, até o último voto apurado, não tem ninguém eleito. O que é que candidato do PT tem que estar criando diferença com o PT? Fica quieto, vamos trabalhar junto. Mas eu espero conversar com esses colegas, porque eu me sinto colega, porque eu fui prefeito, dou muito valor aos prefeitos. Se eu for eleito governador, vou trabalhar com todos os prefeitos, independente de partido. Porque essa é a tarefa, é isso que o povo quer. Mas de verdade, sabe? Não pode ser um negócio que fala e faz. Eu acho que eu estou bem mais maduro, eu já experimentei, eu criei a frente de prefeito do Acre, depois o Angelim criou a AMAC. Né? Nós somos disso, o Angelim inclusive está me ajudando agora nas diretrizes, junto com outras pessoas, porque eu tenho que apresentar para o TRE os nossos compromissos e estou apresentando essa semana porque eu não era candidato ao governo, então, mas assim, eu acho que a pessoa já viu a gente governando, sabe que a gente é do trabalho, eu e o Marcos Alexandre estamos com sangue nos olhos, do ponto de vista, um sangue bom, de querer trabalhar. E com a Nazaré, que assumiu uma tarefa, a Nazaré foi vice-governadora, filha do primeiro governador eleito do Acre, Zé Augusto, nascida em Cruzeiro do Sul, assim, o Zé Augusto, nascida em Cruzeiro do Sul, ela assumiu a missão de dizer, Jorge, eu vou na missão, se for eleita senadora, de fazer o que você iria fazer no Senado. Né? Tivemos até uma reunião linda com o pessoal do Morran, que estão aí abandonados, as pessoas estão sofrendo, que foi tão bem atendido na época do meu governo, do Tião, do Binho, elas estão sofrendo, são os ancenianos. Não é possível. Você dê as costas para os ancenianos, você está dando as costas para Jesus. Você está dando as costas para Deus. Tivemos uma linda, foi a primeira reunião que eu fiz essa semana agora, eu e a Nazaré, foi com os ancenianos. E se eu for eleito governador, vai ser a primeira reunião que eu vou fazer no Palácio, vai ser com aqueles que mais sofrem, aqueles que são mais discriminados, aqueles que passam mais dificuldade, que são os ancenianos. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai me levava para visitar as colônias quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Então, política para mim é isso, não é negócio. Política é trabalhar pelo bem comum, é amor, é cuidado, sabe? É carinho, é fazer. Mas, enfim. Nós estamos conversando com o ex-prefeito, com o ex-governador, com o ex-senador Jorge Viana e com o atual candidato a governador do estado. E vamos bater esse papo aqui agradável, mas nós vamos chamar agora o intervalo, Jorge, e é uma honra, viu? Esse papo com você. Alegria para mim te reencontrar. Também, satisfação. Nós estamos de volta conversando com o ex-prefeito de Rio Branco, ex-governador do estado, senador da República e o atualmente candidato a governador Jorge Viana. Jorge, agora eu gostaria de... Você tem andado dessas estradas aqui do estado do Acre, aqui do Juruá? Tenho. Tem. Rapaz, tá uma situação calamitosa. Daqui para ser na Madureira... Não tem fim essa... Um dia desse eu fui com um amigo meu, ele dirigindo uma caminhonete boa que ele tinha... Caiu do buraco, estourou a caminhonete, não, o pneu.
da caminhonete, que tem acontecido acidentes e tudo mais. E as estradas estão deixando muito a desejar. Eu lembro do seu governo, Narciso era um que falava muito com relação às estradas. Qual é a expectativa que a população desses municípios vão ter com você, governador do estado do Acre? Então, a gente, para falar de estrada, tem que falar do Orley. Orley ganhou o governo e foi o cara pioneiro que começou a peitar, fazer daqui para cena. Trabalhou Tarauacá, um trecho pequeno. Tarauacá rumo a Cruzeiro e trabalhou de Cruzeiro do Sul rumo, tentando fazer a parte dele. Eu peguei o governo, não andava, a pessoa não podia ter o ir e vir garantido pela Constituição de Cruzeiro do Sul para cá. O governador Cadacho abriu durante o período dele, depois do Flaviano, mas essa estrada, tem um documentário do Washington Aquino que é uma coisa terrível. Eu falei, eu vou trabalhar nisso. Os políticos tinham prometido, e eu não gosto desse negócio de prometer, mas eu gosto de fazer. E eu trabalhei intensamente com o Fernando Henrique me ajudando. Então, assim, eu sei trabalhar com gente da oposição governando, porque o meu interesse não é fazer política assim de confronto, é de pegar e fazer as coisas acontecerem. Fernando Henrique me ajudou quando eu fui prefeito, me ajudou quando eu era, e viviam se comendo, PSDB e PT, brigando. Comigo não era. Tanto é que eu botei o cadastro de vice, que era do PSDB. Então eu peguei essas estradas para fazer. A 317, eu peguei da divisa do Amazonas, fiz até as Quatro Bocas, peguei de Brasileia, fiz até Assis Brasil. Todinha asfaltada, do quilômetro zero. Essa estrada de Boca do Acre, eu fiz por 1/3 do preço da BR. Porque é uma estrada ótima, solo bom, pissarra do lado, quase não abre buraco. Fiz a Transacriana do quilômetro zero até o 60. Fiz a 475 da BR até a Crelândia e chegando até Plácio de Castro. Fiz a entrada de Chapuri, era no barro, da entrada de Chapuri até lá. E peguei a 364 e fui trabalhar. Asfaltei, ficou uma beleza Feijó Tarauacá. Trazia pedra da Colômbia, porque o Acre não tem pedra, é uma tabatinga. Gastamos um dinheiro, e aí às vezes as pessoas cometem muita injustiça com a gente, e eu esclareço aqui. Nós gastamos mais de 1,5 bilhão na estrada. Agora já gastaram mais de 1 bilhão e a estrada de manutenção, e a estrada está péssima, matando gente, destruindo o patrimônio das pessoas e deixando quase intrafegável. Ou seja, quem ganhou agora não consegue nem dar manutenção. Eu acho errado do governo federal, da nossa bancada, eu falo mais assim, do pessoal ligado ao governo, que deveria ter garantido o recurso para dar manutenção. Mas por que eu estou falando assim? Na minha época, tinham empresas trabalhando. Quando entrou o Binho, né, o Orley começou a trabalhar na estrada. O pai do Gladys começou a trabalhar na estrada. Então, 1/3 dessa estrada que tem aí foi executada por empresas ligadas à família do Gladys. O Gladys, na época, era até deputado com a gente. Então, quando alguém joga pedra na gente por causa da estrada, tem que tomar cuidado para não acertar alguém da família do governador, ou o pai dele, ou o tio dele, que são trabalhadores. Eu sempre admiro os homens do Acre pioneiro, o Eládio e o Orley são pioneiros, são do trabalho. São, verdade. Agora, tem outros que são folgados. Tem outros que são meio preguiçosos, mas eu não quero discutir nada. Porque eu sou do trabalho também. Marcos Alexandre é do trabalho. Então, eu acho que não tem sentido. Eu peguei a BR no primeiro ano, tenho vídeos. Lá na divisa de Rondônia, meti uma placa, aqui começa o Acre. Não vai ter buraco daqui até Rio Branco. Parecia quem estava chegando no fim do mundo. Arrumamos tudo, alargamos rua, alargamos daqui para o Quinari, dobramos. Fiz o acesso para o aeroporto, fiz esse anel viário. Se ganhar, vou fazer o segundo anel viário, completar de lá, fazer outra ponte. Se ganhar, vou fazer o anel viário. Fazer a ponte Rodrigues Alves. Pô, sabe quantas pontes nós fizemos daqui até Cruzeiro do Sul? 32. Sei. 32 pontes. Aquela de Cruzeiro Lindona, Lula que ajudou a gente a fazer. Em Tarauacá, em Feijó, na beira do Purus. Eu e Marcos Alexandre tem o trabalho dele em cada ponte dessa que eu estou citando aqui. Meu amigo, os caras não conseguem dar uma manutenção para a estrada que é tão fundamental, Zé Alex. Eu acho que aí o erro não é do tempo, não é do quem fez, que foi 20 anos atrás, é do pessoal que está aí, que tem tudo na mão, a faca e o queijo na mão e não corta. Agora, Jorge, o que você atribui? Por exemplo, eu escutei um relato verdadeiro, mais do que verdadeiro. O que você atribui, depois de 20 anos de governo, fazendo tudo isso, nessa eleição passada, o povo do Acre não deu a vocês um deputado federal, não deu a vocês
O que você atribui a essa derrota do passado? Olha, você ainda agora, passada. conversando comigo, eu acho muito importante essa tua pergunta, porque nós estávamos discutindo sobre o mundo. Eu falei do Brasil, do Acre, desse conflito que a gente vive. Porque as coisas estão de cabeça para baixo. Eu acho que a sociedade brasileira, e o Brasil, e o Acre, está doente. A gente só pensa na diferença um dos outros. É um odiando o outro, querendo xingar, querendo agredir. As pessoas só têm defeito dentro das famílias. E quando tem coisa doente, tem que ter a cura. A cura. A cura é a gente voltar a se abraçar. Eu estou aqui conversando com meu ex-adversário, Zé Alex. Isso aqui faz a gente andar para frente. Eu acho que, naquele momento, o pessoal estava com muita raiva do PT, do Lula. E aí eu falei uma frase. Eu falei, eu não vou ficar com raiva de ninguém que não votou em mim nessa eleição. Porque eu estava com a eleição ganha, até faltando 15 dias. Mas, coisa de Deus, será que era para mim ter sido senador com o atual governo? Será que eu ia conseguir fazer alguma coisa? Então, eu fiquei fora. Ótimo, pude cuidar mais da família, trabalhar, né? Tocar minha vida, porque eu não dependo. Eu realmente, toda vez, saí da prefeitura e fui trabalhar na iniciativa privada. Saí do governo e fui trabalhar na iniciativa privada. Inclusive, ganho até mais, porque eu consigo trabalhar, sou muito respeitado, sem falsa modéstia. Eu acho que aquilo, quando aconteceu, eu falei, eu não vou ficar com raiva de ninguém que não votou em mim, porque já votaram antes. E eu falei, e quem sabe votam depois. Olha eu aqui, candidato. Quem sabe quem não votou vai votar agora. Agora, acho que também tinha alguns erros nossos graves. Não dá para passar pano. A gente já tinha uma soberba muito grande, tinha gente com um sapato muito alto. O trabalho nosso é muito bonito que foi feito, não dá para negar. Você veja o Tião mesmo que estava na fase final, o Tião sofreu injustiça, sim. Mas tinha os nossos erros, como teve no meu, teve no Dubinho. Mas o Tião recuperou a imagem dele na pandemia. Quantas milhares de vidas ele salvou, quantas famílias ele socorreu, sem medir horário. Porque o Tião é isso. Diziam que o Tião era isso, aquilo, que tinha aquilo outro. O Tião está no corredor do hospital, salvando vidas, como médico, está dando aula na faculdade de medicina, porque nós somos assim, nós somos filhos do Dico Viana e da Dona Silvia. Nós moramos 50 anos ali na esquina da Bitasa, ali que meu pai morava, a gente sendo governador, sendo senador. Toda noite nós íamos na casa do papai. Toda noite, enquanto eles tiveram vida. Aquela casa eu não vendo, aquilo ali é a nossa história. São 50 anos no mesmo lugar. Isso é um exemplo para todo mundo. Nós somos do Acre, nós somos assim. Você ainda agora falou do governador falando que ganharia, e eu de novo pulei no primeiro turno. A soberba está escrito na palavra, é antivéspera da queda. Não vale soberba. Eu estou na boa. Eu fui governador, fui prefeito, fui senador, estava em primeiro lugar nas pesquisas para o Senado, na de governador, mesmo sem ser, estava em segundo. Amigo, eu vou falar, eu estou falando com as pessoas. O Marco Alexandre hoje, esses dias, está andando em rua, a cidade toda. Está bom esse contato? Está ótimo. Com a população? Nós estamos felizes, meu irmão. Porque agora a gente não tem que explicar porque que é candidato. É o pessoal dizendo, agora sim, hein, vai. Então, uma coisa tão bacana. E se eu ganhar, não é para tirar Gladys, como fizeram com a gente, né? Fora não sei quem. Se ganhar é para a gente trabalhar, passado, sabe? Não é para derrotar ninguém, é para vencer. É para trazer esperança de novo, é para fazer o povo acreano voltar a ter orgulho, para o pessoal parar de ir embora para João Pessoa, para Santa Catarina. E quando aposentar e quiser ir morar numa praia, não por falta de opção aqui. É isso. Eu estou falando sinceramente. E se tem alguém, lá na minha casa, no meu pai também, o dia da eleição à noite era o dia mais tranquilo, porque meu pai, a nossa vida era muito difícil. Papai era uma família muito modesta. Nós tínhamos 4 colchãozinhos lá na nossa casa, que ele nunca terminou de fazer, ali na frente do Colégio Acreano, de rebocar. Chegava um agricultor, um compadre dele lá, com a carroça de madrugada, que naquela época não tinha carro, assim, a estrada, né, era tudo na carroça. Ele tirava um colchão de nós, botava 2 num colchão para dar um colchão para o compadre dele dormir algumas horas depois de ter passado a noite andando. Eu sou desse jeito, eu sou desse time. Naquela época era uma política bonita, sabe? Lindo. Raimundo Melo e o papai faziam um trabalho lindo. Eu lembro que eu morava no Calafate, aí dizia mesmo assim, domingo vem seu Raimundo Melo para cá. Deputado Raimundo Melo. Exatamente. Rapaz, era uma festa, ficava todo mundo ali para receber aquele deputado. E ele cuidava, a casa dele lá, a dona Laudir, né? O pai do Flaviano. Fazia um trabalho lindo. No outro já havia o do outro partido, da Antiga Arena. E do outro. Então era bonito, era uma época bonita. A gente fazia na época da política. Tinha lá, todo mundo se vestia, todo mundo se orgulhava. Olha, passava a eleição, estava todo mundo ali naquela...
Tem um empreendedor que eu admiro muito aqui no Acre, chamado Raiolan. É um cara que veio lá de Sena, de uma família muito pobre. Esse cara montou indústria. Esse cara tem agronegócio, produz soja, planta soja, milho, industrializa. Ele, o filho dele, a família, eu tenho uma admiração danada. Eu estava outro dia falando com ele e ele lembrando, quem deu bolsa de estudo para mim estudar no Colégio das Irmãs de Sena foi seu pai, Jorge. Papai ajudou uma família. Papai fazia isso, pagava professora, pagava professor Raiolano, o cara hoje que está bem sucedido na vida, graças a Deus, né? Apesar dele enfrentar ainda a dificuldade desses governos doidos que não apoiam quem é empreendedor de verdade, porque tem muita dificuldade ainda para os empreendedores. O Raiolano estava dizendo, rapaz, graças ao seu pai, foi que eu estudei. Foi tão bonito ouvir aquilo dele, até me emocionei, mas papai era desse jeito. E eu acho que assim, o Acre pode ver, né, esses Araújo, né? Esses meninos aí, o Adri, esses meninos vieram lá da cabeceira do rio Purus, eles vieram lá de Mané Urbano, venceram na vida, cara. Agora, isso é coisa tão bacana. Agora, com essa ponte que nós temos aqui hoje, interligando Rondônia ao estado do Acre, está bem mais fácil do agronegócio, nós crescermos mais nessa área de agronegócio. Então, agora no terceiro bloco, nós vamos entrar aqui para conversar sobre agronegócio, sobre o desenvolvimento do estado do Acre, sobre o que pensa o nosso ex-prefeito, ex-governador e ex-senador da República e agora atualmente candidato a governador do estado. Voltando ao terceiro bloco, conversando aqui com o ex-prefeito de Rio Branco, ex-governador do estado, ex-senador da República, atualmente candidato a governador Jorge Viana. Vamos falar agora sobre agronegócio. Tá? No seu governo, Jorge Viana, naquela época nós tínhamos muita dificuldade, que o pessoal, para vir para o estado do Acre, ainda não tinha ponte, tinha balsa, o pessoal reclamava muito e a gente ficava meio que isolado. Mas com essa chegada dessa estrada até a CIS Brasil, já abrindo ali para o Peru. Estrada do Pacífico. Estrada do Pacífico, com essa ponte agora. Você, governador do estado, como é que você pensa com relação a nós ampliarmos aqui o estado do Acre para o agronegócio? Eu vou começar lá da cabeceira do Rio Acre. Quando nós fizemos a Estrada do Pacífico, quem me ajudou foi o Fernando Henrique, depois o Lula ajudou a gente a fazer, inclusive, as pontes para a Bolívia e para o Peru. O propósito nosso, porque nós moramos numa fronteira com a Bolívia e o Peru, é a gente ter um comércio melhor que seja favorável para nós aqui. Na região de fronteira, se você não der atenção para o comércio, você vira comprador do comércio dos outros. Mas até hoje ainda tem um problemão lá na aduana, porque tem que ter funcionário federal para ficar lá em Assis Brasil, e isso está muito mal resolvido. Isso tem que ser resolvido porque uma carreta para exportar algum produto daqui para o Peru, ou para vir do Peru para cá, às vezes fica um mês lá parado, 20 dias parado, esperando desembaraçar. Isso aí tem que ter governo no meio resolvendo. Não é problema de empresário, é de governo, é de Estado. Isso aí, eu que construí, inclusive, eu passo lá e fico triste de ver aquilo. Meu amigo, se não dá para fazer, vamos fazer convênio, alguma coisa, a gente resolver isso. Mas quem quiser vender para o Peru e para a Bolívia, vender fácil, e quem quiser comprar, também comprar com facilidade. Essa coisa do agronegócio, voltando para Brasileira ainda, a Acreaves foi implantada no meu governo. Nós pegamos o BNDES, na época do Raiolano, ele montou uma indústria aqui, nós financiamos a Acreaves lá, com o Paulo, aquela ideia de trazer o agricultor para ele criar o frango, depois abater e vender. O Acre hoje tem uma boa... O Acre produz boa parte do frango que consome com a Acreaves. No governo do Tião, o Tião avançou para Dom Porquito, que foi investimento público. E ali, o Acre hoje, boa parte da carne de porco que a gente consome é produzida, o porco é criado no Acre, um negócio de sucesso. Você tem agricultor classe média em Brasileia, eu queria poder passar. A castanha, a fábrica de castanha, eu implantei lá em Brasileia, em Chapuri, aqui em Rio Branco. Hoje a gente tem que cooperar com um sucesso, movimenta mais de 100 milhões de reais por ano, com castanha e polpa de fruta, implantada na nossa época. Agora, quando a gente fez as estradas e botou a eletrificação rural, pelo menos era o meu plano, é a gente pegar nessas áreas que o desmatamento é antigo, a gente mecanizar essas áreas e fortalecer a pecuária mais produtiva
e abrir espaço para a gente ter a produção de grãos. Porque que alimenta o frango? Ração. Que alimenta o porco? Ração. Por que está dando problema na piscicultura? O único problema que está dando na piscicultura, que é uma ideia ótima, é que criar peixe é converter ração em quilo de peixe, em proteína, né, animal. E se a ração for mais cara do que o preço do peixe vendido, não tem como não criar. E o nosso solo, Jorge, o estudo do nosso solo. Quando foi governador, eu acho que... eu fiz o zoneamento. Mas então, o que é que eu estou dizendo? Ou a gente produz grão, tem que produzir milho, soja, ou a gente vai comprar caro de fora. Então, para mim, se eu for governador, quem quiser, ou quem já está plantando soja, milho e produtos que vão ajudar na ração... daqui a pouco eu falo, eu sou um plantadorzinho de café, ninguém nem sabe, mas é aqui na colônia. Eu não tenho fazenda, viu, gente? E eu falo de coração, porque eu queria até ter. Qual o problema? Quem dera que eu tivesse uma fazendinha, poder pegar o André e a Clara para andar nos cavalinhos, mas não tem. Mas tenho amigos que têm, mas não tenho nenhuma participação. Mas eu tenho uma colônia, comprei para meu pai há mais de 20 anos. E ali no Quinoá, a gente tem uma matinha, tem 11 hectares. Eu estou adquirindo uma áreazinha um pouquinho maior e eu estou plantando café irrigado, com tecnologia. Porque se eu dou certo ali pequeno, isso aí pode ser reproduzido no pequeno também e no médio grande. O prefeito Mazinho, lá em Sena Madureira, tem um plantio de café lindo, rapaz. Ele também fala muito sobre essa questão. E lá pegou bem, lá a área dá para fazer bem. Aí eu queria só te falar o seguinte, ó. No zoneamento que nós fizemos, esses dias eu estava vendo um vídeo da época do meu governo, que o Bocalhão trabalhava comigo. Aí estava o Bocalhão, o Açoeiro. Esse pessoal estava lá me elogiando, porque eu peguei o Acre com área desconhecida de febre aftosa e eu peguei no primeiro ano de governo, inclusive com eles, ajudando. Digo, nós vamos tirar o Acre disso. E eles ajudaram. Aí eu digo, mas quem que mudou essa história? E eles estavam me elogiando porque a gente foi vacinar, vacinamos na Bolívia, vacinamos no Amazonas, vacinamos em Rondônia. E depois eu levei os fazendeiros, amigos, pessoas que eu admiro também, lá em Paris para receber o certificado do Acre, zona livre de aftosa com vacinação. Eu devo aos produtores, eu devo às organizações de produtores e a todos que me ajudaram. Eu não sei porque que fica aí depois, agora mudando disso. Mas o incentivo do seu governo, eu lembro, foi forte. Agora, qual é a ideia? Eu comecei o programa de mecanização, construí silos, os primeiros. Se eu voltar a ser governador, vai ter política para incentivar o agronegócio no lugar certo. Onde é o lugar certo? Toda essa região da BR-317, toda essa região que vai para o Amazonas, sul do Amazonas, essa região que vem de Acrelândia, Plácio de Castro, Senador Guiomar, passa por Capixaba, vai até Brasileia, tem um relevo bom, tem um solo bom, são áreas desmatadas há mais de 30 anos. Meu amigo, tem que incentivar nessas áreas, tem uma pecuária mais rentável e quem quiser plantar milho, soja, tem que ser incentivado pelo governo. Como é que incentiva? Ajudando, às vezes, no calcário, que é fundamental para poder compensar a acidez do solo. Eu sou técnico agrícola, engenheiro florestal. Também na aquisição de insumos, estou falando de adubo. Por quê? O governo entra como? O governo pode diminuir os impostos. O governo pode... Você sabe que se a carne hoje for consumida em Rio Branco, produzida aqui, o boi criado aqui, a carne saindo de um frigorífico aqui, o imposto é mais caro para vender em Rio Branco do que mandar para fora? Não tem cabimento, aí o povo fica sem comer carne. Se eu estiver no governo, isso tem que ser mudado. Está pronto para o debate hoje? Quem dera que tivesse debate. Porque eu não ia brigar com ninguém, não, eu só ia dar as ideias, botar as minhas ideias. Eu tenho conversado aqui na TV Rio Branco, conversei com a Patrícia, já conversei com o meu amigo Narciso, já conversei com a dona Célia. Para nós, ver se agora no mês de setembro a gente proporciona um debate de ideias. Porque eu iria perguntar, digo, mas tem cada coisa que... Eu vou falar uma coisa aqui para ti. Se tivesse pego a pandemia, Deus me livre, eu sei o sacrifício de quem estava governando, a confusão que deu, morreram quase 700 mil pessoas, perdi minha mãe. Mas, rapaz, tem coisa que a gente tem que chamar os universitários ou tem que chamar quem já viveu. Eu, na mesma hora, se eu fosse governador na época da pandemia, eu tinha chamado doutor Tião Viana. Porque alguém pode ter diferença do Tião de administrador, mas não tem ele como médico. Eu ia dar testemunho. No primeiro momento que nós falamos lá sobre a pandemia, sobre o Tião, eu ia dar um testemunho, terminei, passou, não lembro. O seu irmão foi lá na minha casa, quando eu já estava sem nenhum tipo de acesso. Olha só. Sendo cuidado por um outro amigo médico, meu amigo, meu irmão.
doutor Marcos da Cedim, sabe? Ficou lá comigo. É um dos homens, eu sempre digo, até brinco, eu digo, é um dos homens mais ricos do Acre, mas dormia num sofá na minha sala. Porque tinha alguém doente. Porque eu estava lá e ele estava cuidando de mim. Esses aí vão para o céu, porque Deus vai perguntar, tu cuidou do enfermo, tu atendeu alguém? E aí levou o Tião lá, sabe, o Tião pegou acesso e graças a Deus nós estamos aqui contando a história. Então fica esse registro aqui. Tu tá vendo? Eu te agradeço e espero que o Tião tome conhecimento. Mas o que é que teria que fazer? Chama os ex-governadores, rapaz. Eu ia lá brigar, não, ia chegar para dar opinião. Olha, eu já passei, já fiz isso, aí deu errado, faz assim. Chama o doutor Tião. É assim que tem que ser. Não é difícil fazer isso. Não é difícil, gente. Aí vai uma confusão danada, aí fica trocando secretário toda hora, o pessoal, coitado, no Diário Oficial para ver se você foi demitido. Rapaz, meu secretário de Educação foi o Binho, 4 anos. 8 anos no governo e vice-governador. Depois foi 4 anos. A educação do Acre passou por uma bela transformação. Tiramos a educação do último lugar, botamos entre os 3 melhores do Brasil. O meu secretário de Fazenda foi o Mâncio na prefeitura. Equipe, eu dou aula no mestrado, Alex. Não é soberba, não. Dou aula no mestrado de administração e gestão pública. Como montar equipe, como ser gestor. Gente, sem equipe ninguém faz nada. Por exemplo, para mim, fundamental o funcionário público ser bem tratado, ser respeitado. O pessoal agora está com horário corrido. O funcionário público tem que ser feliz também, ele tem a família dele para cuidar. Depois da pandemia, tem que trabalhar alguns remotamente. Eu não quero mexer naquilo que está bom, não. Eu quero fazer o que está bom ficar melhor ainda, quando possível. Mas sempre conversar, porque eu valorizei funcionário público, porque sem funcionário público você não faz nada. Ele tem que ser feliz também. E num debate, Jorge, quando perguntarem, o outro candidato disser que ficou salários atrasados do governo passado, o que você vai dizer? Não, eu fico tranquilo, porque quem introduziu o salário em dia fui eu. O salário, quando eu peguei, tinha 5 meses de salário atrasado para o pessoal do interior e 3 meses para a gente daqui. Funcionário público não tinha crédito em canto nenhum. Aliás, só tinha descrédito. E uma das coisas que eles agradecem, você trouxe a nossa dignidade de volta. Porque eu falei, tem calendário, fiz até a inversão, né? Primeiro, os que ganham menos recebem primeiro, e os que ganham mais recebem depois. Nós ficamos isso 19 anos. Mas o governador Tião Viana pegou uma crise profunda de um impeachment, crise econômica pesada, conflito político desgraçado, um impeachment. E ele atrasou, salvo engano, um pedaço de 13º de uma parte dos servidores. Isso é uma coisa grave? É grave, mas foi num mês, numa situação absolutamente diferenciada. Mas para mim, pagar em dia servidor é sagrado. Sagrado. Isso para mim eu sempre fiz, desde a prefeitura, no governo. Fui eu que introduzi esse negócio de pagar. Aí, porque tudo que era governo atrasava, e aí para não ficar diferente, para mim não ficar, todo mundo começou a fazer isso, e eu, graças a Deus, que isso virou uma regra. Agora, e tem que ser mantido. Me diga uma coisa, e o vice? Vai ser vice ou vai governar com você? Não, eu brinquei no dia da convenção, porque foi tudo em cima da hora, né? Eu falei, vocês ficavam me enchendo para ser candidato a governador, queria que o Marcos fosse candidato a governador, queria um candidato. Eu falei, arrumei logo 2. O Marcos, se eu ganhar, nós vamos trabalhar juntos, de verdade, porque a gente trabalhou a vida inteira junto. Ele trabalhou comigo 8 anos no governo, depois ajudou o Binho 4, depois ele ajudou o Tião, depois ele foi ser nosso prefeito cuidando da nossa cidade. Então, a afinidade nossa já foi testada, né? Não é essas coisas de combinação de eleição, de político, não. Então, a ideia é que o Marcos e eu estejamos conduzindo o Estado como nós já estamos conduzindo a campanha. Nós estamos coordenando, fazendo tudo junto, eu, ele e a Nazaré, tá uma beleza. Ele agora, na rua, eu estou terminando de organizar, porque eu gosto também de trabalhar o planejamento, deixar as coisas tudo com um plano bem arrumado, porque tem as diretrizes para fazer, mas ele está participando de tudo. A gente começa muito cedo e vai até a noite. Eu gosto de conversar e ouvir você falar, quando você fala de equipe, você fala assim... planejamento. De trabalho, de planejamento pessoal. Você veja quantas vezes você já falou do nome da Nazaré aqui nesse é uma guerreira, a gente tem que reconhecer. E tem uma história de trabalho aqui no Estado do Acre. Mas vocês pegaram uma época aqui no Estado do Acre e elegeram, eu até dizia desse jeito, se o Geraldinho sair lá do Tancredo Neves para o centro da cidade, o Geraldinho chega para o centro da cidade e se 2 pessoas tiverem cumprimentado de Geraldinho, foi muito. Vocês elegeram senador. Então,
é um projeto, eu parabenizo o projeto de vocês. Vocês têm uma história no Acre, ninguém pode, eu sempre digo, ninguém apaga a história de uma estrela, de quem trabalhou. Graças a Deus. É uma honra muito grande recebê-lo aqui, nós já estamos aí com o tempo meio esgotado, mas espero ter outras oportunidades, viu? Obrigado. Fique à vontade agora para você fazer aí as suas considerações finais e muito obrigado pela entrevista, viu? É só de agradecimento da gente poder bater esse papo, mostrar aqui como talvez deva ser, né? Você tem suas posições, eu tenho as minhas, tem diferença, mas, poxa, a gente pode, inclusive, trocar ideias que se afinam. Minhas palavras finais de agradecimento de quem pôde acompanhar aqui a nossa conversa, essa coisa na política, eu falo sempre uma coisa, eu prefiro sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. Então, essa coisa de Geraldinho, outro, na política também a gente sofre decepções, né? Mas é melhor a gente não decepcionar ninguém e, às vezes, até sofrer uma decepção. Isso é parte dessa história, dessa vida, mas o mais importante é o trabalho, né, que a gente faz. Então, se eu estou assim, muito... Mas quando eu falei de Geraldinho, não é por decepção, assim, foi dizer mesmo assim, olha, se vocês conseguirem eleger Geraldinho, imagine a Nazaré. E você agora já vai 30 vezes falando o nome da Nazaré, vocês são isso, vocês são uma equipe. Não, mas é verdade. E nós somos uma equipe, a gente trabalha assim, a campanha, por exemplo, nossa, vai ser 3 em 1, os 3 no mesmo cartaz. Mas é assim, porque na briga e na confusão, na esperteza, o povo é que paga a conta. Na Bíblia, de novo, está escrito lá, que quando o líder é errado e ele não está dando conta, é o povo que sofre. Eu acho que é o que está acontecendo no Brasil hoje. É a minha impressão. Família. Cara, isso é uma coisa fundamental e eu não entendo como é que falo tanto de família e não socorre. Você acha que eu, governador, para terminar aqui, eu vou aceitar uma mãe com um filho pedindo comida na rua? Eu vou lá socorrer, alguém vai socorrer. Na primeira que encontrar, aquilo não pode ser paisagem. Você acha que a gente no governo, o Acre vai ser o estado que mais judia mulher, que mais mulher apanha, que mais mulher morre por conta de homem batendo? Não, esse título o Acre não vai ter, não. Isso é uma vergonha para quem está governando o estado. Para todos. Porque esse título não merece. De onde veio a vida da gente, das nossas mães? Eu tenho 2 filhas. Não, isso aí não. Eu tenho uma netinha, cara. Então, se eu for governador, é para isso. Para cuidar das pessoas, para amar, sabe, para fazer junto, para a gente poder pacificar o Acre, para o Acre prosperar no agronegócio, na economia florestal, na pequena empresa. Esses pequenos empresários, é muita empresa de Manaus, meu irmão. Eu vou dificultar a vida de empresa de fora, quando não for necessária. E vou facilitar a vida das empresas daqui. Essa nova geração de meninos tem que montar seus negócios. Eu vou fazer o Acre ter a melhor internet da região norte. Porque a internet é futuro. É para a gente se comunicar, nós estamos na era 5G. Se eu fizer a internet do Acre a melhor, vem um emprego junto, porque o emprego do futuro está vinculado à internet. É simples assim. É isso. Conversamos aqui com o candidato Jorge Viana. Desculpa, eu estou vibrando, mas é por ânimo, vontade de trabalhar. A vontade é continuar conversando, batendo papo aqui, um papo agradável, sabe? Mas infelizmente nosso tempo está escasso. Jorge, muito obrigado mais uma vez. Foi uma honra muito grande tê-lo aqui. Eu que agradeço, Leandro. Sucesso dos trabalhos. E você, muito obrigado pela oportunidade. Uma honra. Bateu no meu peito uma saudade, lembranças do meu velho pai, aquele semblante de um homem guerreiro, imagens que da minha mente não saem. Ai, como eu queria voltar ao passado, pra ter o meu velho de novo ao meu lado e ouvir as palavras que sempre guardei. Os cabelos brancos e o rosto cansado, e aquele semblante de homem honrado, naqueles momentos que mais precisei. Me lembro do espelho que João cantou, sou bem consciente do espelho que sou, mas sinto essa falta como imaginei. Pra quem tem um pai, um conselho que dou:
tratar com carinho, cobrir de amor. Pra mim o meu velho será sempre rei. Pra quem tem um pai, um conselho que dou: tratar com carinho, cobrir de amor. Pra mim o meu velho será sempre rei. Me lembro do espelho que João cantou, sou bem consciente do espelho que sou, mas sinto essa falta como imaginei. Pra quem tem um pai, um conselho que dou: tratar com carinho, cobrir de amor. Pra mim o meu velho será sempre rei. Pra quem tem um pai, um conselho que dou: tratar com carinho, cobrir de amor. Pra mim o meu velho será sempre rei. Bateu no meu peito uma saudade, lembranças do meu velho pai. Bateu no meu peito uma saudade,